Olá, meus irmãos, hoje é dia 30 de setembro, hoje é dia de São Jerônimo, esse grande santo que Deus nos deu, ele que traduziu as Sagradas Escrituras. Vamos abrir o nosso coração, deixando que o Senhor venha com seu Santo Espírito, nos iluminando, nos conduzindo, dando nós a sabedoria e o amor pela palavra de Deus. Ela é como a espada que atinge a profundeza da nossa alma. Ela é o alimento que sustenta a nossa caminhada de cada dia. São Jerônimo, ele tem uma frase que é conhecida por todos. Ele diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Que nós amamos a palavra de Deus, mas que ela seja o nosso alimento diário. E que você também compartilhe, envie para os seus contatos a palavra de Deus, que ela tem o poder de transformar nossos corações, que ela possa chegar até mais pessoas. O evangelho hoje está em São Lucas, no capítulo 9, do 51 até o 56. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou firme a decisão de partir para Jerusalém. Enviou mensageiro à sua frente, estes puseram-se a caminho, entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós esse evangelho que está em São Lucas 9, do 51 até o 56. Hoje é dia de São Jerônimo, esse grande santo que Deus nos deu, e temos a graça de ter as Sagradas Escrituras, graças a São Jerônimo. A Escritura é traduzida por ele. Abrimos nosso coração nesse dia, deixamos que a palavra de Deus seja como uma âncora que nos leva para a frente, que nos fortalece, que nos conduz a cada dia. Esse evangelho nos traz duas lições muito importantes, que podemos tirar hoje. Jesus nos diz que pode acrescentar em nossa vida, o que pode acrescentar em nossa vida. Primeira delas é ter paciência diante da injustiça. E a segunda é decorrente dessa aqui, é não devolver o mal com o mal. Ou seja, dizer não à vingança. Vamos tomar essas duas lições que Jesus hoje nos ensina como regras de vida. Quantos males serão evitados se assim as tornarmos como uma lição? Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria entregar sua vida, passando pela paixão e morte e ressurreição. E ele segue com seus discípulos que vão à frente como mensageiros, preparando hospedagem. Os discípulos passam pela Samaria, mas os samaritanos, eles não se dão bem com Jesus, nem com os discípulos. Por isso, eles negam recebê-los. Eles ficaram muito aborrecidos com isso e fizeram uma pergunta a Jesus: Queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? Jesus olha para eles e repreende os discípulos. Em outra passagem da
das Escrituras, fica bem claro que Jesus o repreendeu dizendo, qual é o espírito que move vocês? Não é o Espírito Santo? Mas não é o espírito de vingança, mas é o Espírito Santo que move vocês, e não de vingança, de ira. E Jesus o repreendeu por querer pagar o mal com o mal. E isso hoje serve também para nós. Nós que nos tempos que estamos vivendo, a nossa tendência também é devolver a ofensa, a maldade com a mesma medida. Jesus faz essa pergunta para mim hoje, também para você. Qual é o espírito que nos move? É o Espírito Santo ou o espírito da vingança, da ira, do ressentimento, da mágoa? Porque jamais devemos devolver o mal com o mal. Jesus está orientando os seus discípulos que ficaram ali chateados por não ter sido recebidos, mas o repreende eles, aproveitando aquela oportunidade para poder dizer que não é assim que devemos agir diante da injúria, da perseguição, do sofrimento. Jesus continua caminhando para ir sofrer, ser morto, crucificado, para se entregar nas mãos dos homens. E diz aos seus discípulos, vamos passar com paciência, porque os discípulos de Jesus não pode ser alguém raivoso, alguém que não tem paciência, como diz, alguém de pavio curto. A palavra de Jesus hoje nos chama atenção, porque o amor é paciente, tudo suporta, tudo espera. Veja que os discípulos, eles queriam logo destruir aquele povo, mandando fogo do céu. E Jesus disse, não, espere um pouco, porque esse povo, mais tarde, eles vão abraçar a fé. De fato, esse povo abraçou a fé. O que Jesus nos diz é que tenha paciência, espera no Senhor, confia em Deus. Quantas vezes também nós tomamos decisões assim, agindo por impulso, sem esperar mais um pouco. Isso não quer dizer que devemos calar sempre. A palavra nos diz que há um tempo para cada coisa. Tempo de falar, tempo de calar. Mas não podemos agir por impulso, motivado pelos nossos sentimentos e paixões. Precisamos pedir ao Senhor o discernimento para saber quando falar, quando calar. Agindo com sabedoria diante de um afronto. Devemos ter o discernimento diante de um confronto. Muitas vezes é melhor passar adiante. Passamos adiante. Mais na frente e depois você vai acolher fruto desse momento. Mas precisamos esperar no Senhor. Jesus disse aos apóstolos que aquele povo no futuro abraçaria a fé mais do que os outros. E isso aconteceu de verdade. Quantas vezes você também não foi aceito, não foi acolhido, não foi valorizado no seu trabalho, naquilo que você fez, foi rejeitado, humilhado? Muitas vezes isso acontece no nosso ambiente de trabalho, em casa, na família, na comunidade. São situações dolorosas, muitas vezes, não é de fora, mas é de dentro da nossa própria casa, da nossa família, daqueles que nós mais amamos, que são mais próximos e mais íntimos de nós. Então Jesus hoje nos chama a ter paciência, saber esperar. E lá na frente vamos acolher os frutos. Esperar o momento certo de falar, momento certo de calar e confiar no Senhor. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, para que tenhamos a virtude da paciência, da esperança e da caridade e da confiança. Nunca queremos pagar o mal com o mal, mas sim com amor e paciência, esperando sempre no Senhor. E hoje eu quero trazer a história de São Jerônimo, que tem toda uma ligação com esse evangelho que nós acabamos de ouvir. O irmão Mateus era um jovem monge, conhecido por seu zelo fervoroso, seu dom para as línguas.
era o mais promissor discípulo do mosteiro. Ele admirava profundamente a história de São Jerônimo. Não tanto a paciência do santo em traduzir as escrituras na sua famosa veemência e as duras controvérsias que ele travou em defesa da fé. Certo dia, o abade enviou o irmão Mateus e outro monge e o irmão Lucas a um homem simples e pacífico de uma vila próxima, para pregar numa vila que era conhecida por suas crenças, considerada pouco ortodoxa pelos mosteiros. Chegando lá, os dois monges foram recebidos com hostilidade. Os líderes da vila ouviram suas palavras e, interpretando-as como um ataque à sua tradição, e expulsaram-os com desdém, dizendo: não precisamos de estranho, vindo aqui a nos dizer como que nós devemos ter fé, como que nós devemos crer. Assim gritou um deles. Mas o irmão Mateus ficou consumido por uma ira santa. E lembrou-se imediatamente do evangelho daquele dia, que é esse evangelho que nós acabamos de ouvir, que é o mesmo de hoje. Que ouvimos que os discípulos disseram: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? Na mente dele, naquelas pessoas que era como os samaritanos que rejeitaram Jesus, Mateus argumentou com o irmão Lucas. Precisamos ser firmes como São Jerônimo. Devemos voltar e declarar anátema sobre eles. Mostrar o erro deles como fogo da paixão. O irmão Lucas, calmo, respondeu: você se lembra do que Jesus fez? Falou para Mateus. Jesus voltou-se e repreendeu. Eles foram para outra aldeia. Enquanto Jerônimo, sim, ele era venente, mas para onde que ele direcionou todo aquele fogo? Para a sua cela, para a sua escrivaninha. Ele travou suas batalhas mais importantes, traduzindo a palavra de Deus, e não amaldiçoando a aldeia. Talvez o nosso fogo deva ser como o dele. O fogo da caridade para traduzir o amor de Cristo de uma maneira que eles possam entender, e não com o fogo da destruição. A repreensão do irmão Lucas caiu como uma luva sobre o irmão Mateus. Ele caiu em si. Ele havia confundido o zelo de Jerônimo com agressividade, quanto, na sua verdade, a força estava na dedicação obstinada à verdade de traduzir em ação, paciência, eruditas, em vez de voltar para confrontar a vila. E os dois monges retornaram ao mosteiro, inspirado pela lição do irmão Mateus, e pediu ao abade permissão para se dedicar a um projeto. E eles começaram a traduzir os salmos e as passagens do evangelho para um dialeto local simples, não para condenar, mas para tornar a beleza da fé mais acessível. Anos depois, um mercador daquela mesma vila hostil visitou o mosteiro. E ele contou que um pequeno livro de oração, escrito numa linguagem que o povo conseguia entender, tinha começado a circular entre eles. Aquele gesto simples e paciente, uma tradução do amor de Cristo, havia aberto mais corações do que qualquer disputa acalorada que jamais poderia tocar os corações. O irmão Mateus entendeu. Então, a verdadeira lição de Jesus não reprimiu o zelo de Tiago e João, mas redirecionou da mesma forma a memória de São Jerônimo. Não era um chamado para a fúria, mas um chamado para canalizar as nossas paixões para uma obra construtiva e caridosa. E de tornar a palavra de Deus
compreensível e acolhedora para todos, mesmo para aqueles que inicialmente nos rejeita, que não aceita. Às vezes, a resposta mais poderosa à rejeição não é invocar fogo do céu, mas simplesmente partir para outro povoado, como Jesus fez, encontrar uma nova maneira de servir. É isso hoje para a nossa reflexão. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar, curtir, enviar para os seus contatos, acionar as notificações. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.